Oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer uma estreia dupla, porque eu ia presentear com um bolo, e aí o que é que eu decidi? Vou testar um sabor novo. E aí depois eu pensando, né, decidi, por que não testar também um formato novo? O que é que pode dar errado? Só o sabor fica ruim e a decoração fica feia, ou o bolo desmoronar, porque eu não sabia como que era a estrutura desse bolo. Então só temos duas coisas que podem dar errado, minha filha. E eu fui e meti a cara. Que vai ser o bolo em formato de coração e um sabor novo que eu fiz de banana. Então, aqui eu já tô fazendo o corte que eu falei pra vocês, que eu vou fazer em formato de coração. Mas eu fiz esse bolo redondo, normal. Eu fiz ele um pouquinho mais baixo, como eu sempre faço, do que eu sempre faço no caso, né? Eu sempre faço bolo mais altinho. E eu resolvi fazer ele um pouquinho mais baixo pra não ter tanto perigo de a estrutura não aguentar. Então, eu peguei ele redondo, fiz mais ou menos um X, né? Pra marcar ali o centro do meu bolo. E cortei duas partes na lateral, como vocês viram aí. Eu não vou saber explicar, mas vocês estão vendo aí mais ou menos como que eu fiz. E aí, eu pego essas partezinhas da ponta que eu cortei e eu vou colar na parte de cima pra fazer o formato ali do coração. Então, eu tô colando aqui com o próprio brigadeiro branco que eu usei no recheio. Esse recheio eu coloquei um doce de banana. Então, eu fiz um doce de banana normal, como a gente faz pra comer. Só que eu fiz ele mais concentrado, sabe? Mais firme, pra não desmoronar o meu bolo. Eu não podia fazer um doce muito mole. Então, eu fiz ali o ponto dele, pensando, né, de estruturar o meu bolo, pra que meu bolo não desmorone. E aí, as camadinhas, eu vou colocar uma foto aqui pra vocês como que eu fiz. Eu coloquei uma camada de doce e por cima uma camada de brigadeiro branco, pra ficar equilibrado ali, né, e não ficar muito doce. Porque o doce de banana, ele é um pouquinho doce, né? Então, eu fiz também uma contençãozinha, uma barreira na lateral pra esse doce não escapar. Fiz tudo certinho, né? Pra não acontecer nenhum acidente. E deu certo, já adianto a vocês que ficou perfeito. Eu não sou muito fã de banana, então, assim, pra mim, eu não compraria. Porque eu não gosto de coisa de banana. Nem a fruta, de verdade, assim, eu como muito. Raramente. Mas minha sogra ama, e foi pra ela esse bolo, então ela gostou, meu marido gostou também, quem comeu gostou. Então, quem gosta de banana vai gostar desse bolo. E aí ficou assim, tá vendo o formato dele? Aqui eu tô mostrando pra vocês como que ficaram as camadas. Eu não coloquei uma camada muito grossa de recheio, porque como eu falei pra vocês, esse bolo tá mais baixinho. Então, se eu colocasse muito recheio, ia ficar muito enjoativo. Então, eu coloquei ali proporcional a camada de bolo, né? Ele ficou mais fino a camada de bolo, então eu fiz mais fina a camada de recheio e ficou super equilibrado. Ele ficou molhadinho, ficou perfeito. E aqui tá a emendazinha que eu falei pra vocês, né, como que ficou o formato do coração. Eu fiquei com medo? Fiquei, porque eu não sabia alisar, eu não sabia se ia ser difícil alisar esse bolo. Mas, minha gente, foi super tranquilo. Falo pra vocês, viu, por experiência própria aí. Primeira vez que eu fiz, nunca tinha feito um bolo em formato de coração. E é muito tranquilo. Eu fiz ele com chantilly, né? Porque eu tinha chantilly aqui e aí eu não ia usar essa semana pra encomenda, então eu disse, vou fazer de chantilly. Porque é mais prático também. E adianto pra vocês também outra coisa. Eu tô cheia de dica aqui pra vocês, minha gente. Quem for fazer pela primeira vez esse bolo, pega essas dicas aqui, porque é muito importante. Essa decoração, esse tipo de bolo, esse formato de bolo, leva muita cobertura, muita. Eu fiz ele com aquela decoração vintage cake, que tá na moda também. Então, foi mais uma coisa que eu testei. Foram três coisas. Decoração, vintage cake, sabor e formato. Três coisas que eu nunca tinha feito. Então, fui estrear aqui. E se desse errado, pelo menos era pra família, não ia ter problema. Por isso que eu quis testar tudo. E aí, eu vi que ele usa muito chantilly, porque como vai muito trabalho de bico, a gente usa bastante cobertura. Então, quando vocês forem fazer, faça a precificação. Faz um primeiro para testar, para você presentear alguém, é importante, para você ver em média quanto que você usa. Porque não é nem tanto para cobrir. Para cobrir é normal, como se fosse um bolo normal. Mas o trabalho de bico que a gente usa é bastante. Então, pra gente vender, a gente tem que estar ciente aí que vai usar bastante cobertura. E a gente tem que estar com tudo precificado, né? Pra não sair no prejuízo. E aqui eu segui o mesmo passo que eu sempre faço. Fiz a minha pré-camada pra grudar ali todos os farelinhos, né? Pegar ali o jeito como que eu ia alisar. E depois eu vim com o saco de confeitar. E foi basicamente a mesma coisa que eu faço no bolo redondo. Só que eu fui colocando ali no formatozinho do bolo.
Aqui eu vou usar somente um corante, que vai ser o corante vermelho. Então, eu vou usar várias tonalidades desse vermelho. Eu não tinha corante rosa, então eu coloquei somente um pinguinho ali do vermelho e ficou esse rosinha mais claro. Então, eu vou fazer o bolo todo, que vai ser a base mais clara. E depois eu vou vir com outras tonalidades de vermelho para fazer as nuances, né, desse bolo e ficar com vários tons. Então, aqui eu usei somente um corante. Eu já vi desse bolo de formato de coração preto, eu acho lindo. Tô doida pra fazer uma encomenda dele. Várias cores, já vi ele verde. Então, assim, a gente pode usar a criatividade e fazer várias decorações. Mudar a frase, esse aqui eu fiz, né, a temática do Dia das Mães. Mas a gente pode fazer frase, tipo um Happy Birthday, que o pessoal coloca. Frasezinha, se você for presentear a pessoa, te amo, fulana. Ou, não sei, vocês podem usar aí a criatividade e fazer várias frases e mudar, né, a cor também, que ele já vai ficar outro tipo de bolo. Aqui eu fiz uma pegada mais romântica, né, que foi pro Dia das Mães, então eu fiz vermelho, coloquei coraçõezinhos, essas coisas. Então, esse que eu fiz, se eu mudasse a frase, ficaria perfeito também pro Dia dos Namorados. Se você for presentear aí sua namorada, seu namorado, encomenda comigo que eu vou fazer ele lindão pra você. E aqui eu já tava, né, começando a dar forma ao meu alisamento, né? Vou fazer da mesma forma que eu faço. Primeiro eu vou passando ali a espátula pra, né, fechar os buraquinhos que fica, dar uma selada. E é sempre bom a gente ir reforçando essa partezinha de cima do coração, viu, minha gente? Porque se a gente deixar, ele fica reto. Cada vez que a gente for alisando, ó, tá vendo que eu pressiono bem ali pra dentro. E se a gente não fizer isso toda vez que alisar, ele vai perdendo o formato. Então, sempre que for alisar, a gente tem que ir ali, cavucar bem, colocar pra dentro, pra poder ficar bem o formatozinho do coração. Então, a gente vai fazendo isso, meu amor. Isso aqui eu demorei tanto, tanto, vocês não têm noção. Foi muito, porque eu queria que ele ficasse bem perfeitinho, né? Bem acabadinho. O trabalho de bico também. Então, assim, é uma decoração que você vai ter que cobrar um adicional aí pelo tempo que você leva para decorar. Não é a mesma coisa de decorar um bolo redondo. Assim, não é super difícil. Não diria a vocês que, ai meu Deus, não faça, porque você não vai conseguir. Consegue. Se você já tiver habilidade com bolo redondo, você vai conseguir fazer isso daqui. Mas em questão da precificação, a gente tem que cobrar adicional pela cobertura e pelo tempo trabalhado, porque ele vai levar mais tempo aqui da gente, para que a gente deixe ele, né, em perfeito estado. Lembrando, essa aqui também foi com chantilly. Então, eu achei bem prático a questão de alisar. Eu acho que com a ganache vai dar um pouquinho mais de trabalho também, porque a ganache seca, endurece. Então, a gente tem ali um tempo, né, de contagem ali rápido para poder alisar, porque senão ela seca. E para deixar ele mais retinho. Então, eu acho que vai usar um pouco mais de ganache, vai levar mais tempo. Isso aí é outra coisa que eu também preciso testar. Fazer primeiro um de ganache para ter essa noção de como que vai ser. Mas eu acho sim que vai dar mais trabalho do que o chantilly. Porque o chantilly é muito facinho. A gente vai alisando, ele vai se moldando a tudo que a gente quer. Então, fica muito prático. Mas a ganache é um pouquinho mais trabalhosa. Quem trabalha com ela aí tem noção. E aí, eu fui fazendo isso, minha gente. Eu fui alisando, alisa a lateral, alisa em cima, tira a quina. E esse foi, né, o processo que eu fui fazendo e fui repetindo, até ele ficar todo retinho. Aqui, ó, ele já tava retinho, dei um pulo aí pra vocês, pra não ficar tanto no alisamento e a gente já ir pra decoração. Mas eu deixei ele dessa forma, tá vendo? Ficou bem retinho, bem acabado. E agora, bora pra decoração. Aqui eu fiz primeiro um vermelho mais forte, só que eu fui fazendo com bastante cautela pra não amargar esse chantilly. Então, fui colocando aos pouquinhos. Ele não ficou um super vermelho, tipo parecido com aquele bol da batedeira ali atrás, mas ficou um vermelho bonito e não amargou. Então, eu não queria que amargasse, porque como ia bastante decoração de bico, né, eu fui fazendo aos poucos e achei que ficou uma cor ok. Então, já limpei meu pratinho aqui embaixo, porque eu sabia que eu ia colocar o bico, né, aqui embaixo. Eu tô usando aqui um bico pitanga grande e vou fazer, né, em cima e embaixo. Então, geralmente, esses bolos vintage cake tem esses bicos bem grandes. E depois tem uns bicos pequenos e aí a gente vai, né, mesclando com os dois. Então, eu coloquei esse maior em cima e embaixo primeiro. E depois eu vou vir só com o pequenininho e vou fazer várias técnicas diferentes com o mesmo bico.
Aqui acabou o chantilly do saco. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora? E aí fui raspar ali, ó, a vasilha todinha. Vocês viram que tinha bem pouquinho, mas eu raspei ali, tirei e deu pra fazer. Porque só ficou faltando 2 bicozinhos, duas partes, né, da decoração. 1, 2. E aí finalizou ali. Mas deu. E aí agora eu vou tingir outra cor. Tá vendo que ele assim já tá lindo. Por mim aqui eu já parava. Mas como eu queria treinar, né, essa técnica vintage cake, que é bastante bico, eu queria, né, fazer e ver como ficava. Se ficasse feio, se ficasse, não ficasse legal, pelo menos era pra família, não ia ter problema. Aí aqui eu vou fazer a escrita, porque eu errei aqui, era pra eu ter feito a escrita primeiro, porque a escrita geralmente a gente pode errar. Então, se eu errasse na escrita, eu ia ter que tirar a cobertura, alisar esse bolo um pouquinho em cima novamente e refazer. Como eu já fiz o bico aqui na lateral, eu não poderia errar. Então, já fica a dica pra vocês. Faz primeiro a escrita, porque se você errar, você alisa novamente em cima, tira e faz de novo. Mas aqui eu já tinha feito o bico, então não tinha margem pra erro. E aí, eu tô fazendo essa minha escrita com um brigadeiro branco, o mesmo brigadeiro do recheio, aquele que eu usei pra colar o meu bolinho ali. Eu tingi com vermelho, coloquei no bico de confeitar sem bico, quer dizer, coloquei no saco de confeitar sem bico. Só cortei a pontinha ali bem fininha e vou fazer a escrita. E ficou assim, tá vendo? Eu coloquei te amo, mãe, e coloquei uns coraçõezinhos pequenininhos. Eu não gravei tudo, minha gente, porque depois eu vi que meu braço tava na frente. Então eu disse, não vai ficar legal essa gravação. Então vou parar pra não ocupar a memória do meu celular. Então, ficou aí pra vocês só o ti e um pouquinho do amo. E o mãe e os coraçõezinhos eu finalizei ali sozinha, mas ficou ok. Aí agora eu tô usando o outro bico, que é como se fosse um bico pitanga, daquele kitzinho que eu sempre uso e falo pra vocês, que não tem numeração. Ele tem um formato do bico pitanga, só que não tem numeração, então eu não tenho como passar pra vocês qual que é, mas é como se fosse um bico pitanga pequenininho. Basicamente eu usei aqui nesse bolo um bico pitanga grande e um pequeno. Então deu pra fazer tudo isso aí que vocês vão ver. Aí eu tô fazendo essa parte de baixo, tá vendo? Que é em cima desse bico maior. E vou fazer também na parte de cima. Então, aqui eu tingi o mesmo vermelho que tava na vasilha ali, um pouquinho sujo, o vermelho escuro. Eu só coloquei um pouquinho mais de chantilly branco, misturei e coloquei mais umas 2 gotinhas do corante pra ficar um vermelho mais claro. Então, tá vendo que tá um degradezinho aí, tá um mais claro. Ele tá mais escuro do que o meu rosa da base e tá mais claro do que o meu vermelho. Então, já fica ali, né, um negócio mais bonitinho. E aí, eu tô fazendo aqui na parte de cima também. E depois eu vou fazer na parte de dentro. Esse tipo de bolo é bastante bico, minha gente. A gente fica pensando, meu Deus, vai exagerar, não vai ficar legal, vai estragar o bolo, mas não estraga. Tenha fé, confie que vai ficar bonito. Olha, eu amei esse bolo. Minha sogra amou, todo mundo que viu amou, ele ficou lindo. Pessoalmente, eu acho que ficou ainda mais bonito. Mas testem aí, vocês precisam fazer e testar pra ver como que fica. E testar também as habilidades de bico de confeitar. Eu sou bem tranquila, eu sei fazer aqui. Por mais que eu não trabalhe muito, né, com bico de confeitar, mas quando eu pego eu sempre consigo fazer e fica bem bonito. Então não tenho dificuldade. Mas se vocês tiverem, é bom treinar, né, testa bastante, pra não ficar feio, né, no bolo que você for fazer pra encomenda. E aqui eu finalizei, tá vendo? E aí, agora eu vou marcar pra fazer na lateral. Eu já vi muitas pessoas fazendo esse detalhe com um cortador redondo. A pessoa pega ali a parte redondinha e marca. Só que eu vi que também tem muita margem de erro. Pode ser que você comece marcando e no final não tinha espaço suficiente pra terminar. Então, eu fiz no olho mesmo, porque se ficasse um espaço menor, eu fazia na mão ali, ele ia, né, se encaixar e ia ficar legal. E deu super certo. Eu acho que dessa parte fica melhor fazer na mão. Se você tiver a coordenação motora boa, pra você fazer certinho. Se você não tiver, aí, minha filha, eu não sei não. Porque eu tenho aqui e ficou bem legal, como vocês estão vendo. Eu não gravei fazendo essa parte da lateral, porque meu celular, como vocês já sabem, acabou a memória. Então, não deu, mas como foi um detalhe pequenininho, não fez diferença, não. Eu fiz, tá vendo, essa parte na lateral com o mesmo bico, um babadinho, e depois eu fiz também uns coraçõezinhos. E aí, tava finalizado, minha gente. Olha que maravilhoso. A luz aqui também não tava muito boa pra ver, mas esse vermelho tava um pouco mais forte, pessoalmente. Tava bem bonito. E ficou assim na lateral, tá vendo? Com aquele mesmo biquinho pitanga pequeno. Eu fiz como se fossem uns coraçõezinhos e uns babadinhos na lateral, tá vendo? A gente pode trabalhar mais essa parte da lateral
Mas como eu tinha pouco espaço, eu disse, não, vou fazer só uma cordinha pra ficar mais delicado, pra não ficar muito pesado, porque eu queria que aparecesse o fundo do bolo também. Então, eu não fiz demais pra não acabar estragando, porque ele tava baixinho, como eu falei pra vocês. Se ele tivesse mais alto, né, eu ia ter mais espaço aí pra trabalhar. Então, já fica mais uma dica aí pra vocês. O bolo mais baixinho, você não coloca muito detalhe não, porque senão vai ficar feio, vai ficar muito carregado. Mas se ele for mais alto, aí você pode fazer mais aí, trabalhar muito mais. A escrita que ficou perfeita. Tá vendo? O vermelho ficou bem bonito no brigadeiro. Ficou outro tom de vermelho aí. Ficou um tom sobre tom de vários vermelhos. E eu amei. E a gente foi entregar, minha gente, pra fazer o teste também do transporte. Eu já esqueci quantos testes que a gente fez nesse bolo, viu? Foi sabor, formato, decoração, cor, né? Que esse vermelho aí foi um desafio também pra não amargar. E o transporte. Olha, foi muito teste nesse bolo aí, pra vocês acompanharem. E a gente levou assim mesmo, aberto, porque senão vamos economizar a caixa, né? Porque toda vez a gente chega lá, a caixa vai pro lixo. Vamos levar na mão mesmo e deu certo. A gente ficou com medo, mas o Uber foi bem cuidadoso. E ele chegou perfeito. Aqui ele já tava no local que a gente chegou. Tava perfeitinho, não manchou, não borrou, não derreteu. Eu fiquei com um pouquinho de medo, porque o sol tava batendo bem frente, na parte do banco da frente onde o Lucas estava sentado. E eu fiquei, meu Deus, esse chantilly derreter. Mas não derreteu, não. Ficou perfeito. E aqui a gente tava partindo, eu tentei mostrar, né, partindo e depois dentro, mas aí cortou o celular na hora, então tá uma junção aí, o corte e depois que eu mostrei ele já aberto. E ficou assim, tá vendo? O doce da banana, o brigadeiro branco, ele ficou bem molhadinho. Pra quem gosta desse sabor, como eu falei, vai amar. Eu não sou muito fã, então eu não gostaria de comer. Mas ficou legal, ficou um sabor bom. E a gente já vai adicionar no nosso cardápio, pra caso os clientes queiram, né? Então, a gente já tem o doce de abacaxi no cardápio. Assim foi a montagem, que eu já tinha mostrado pra vocês. E vou mostrar aí agora várias fotinhos pra vocês conferirem os detalhes. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um desafio fazer, gravar, porque a gente precisava sair no dia. Eu acabei me atrasando, porque demorei mais do que o esperado na decoração desse bolo. Mas eu amei, foi uma ótima experiência. Comenta aqui se você gostou, se você quer que eu traga mais testes como esse pra vocês. Fala aqui se vocês já fizeram bolos assim, se vocês têm dificuldade ou se vocês já fazem aí pra encomenda bastante. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.